Cartas para a Copélia. Neste vídeo diálogo, Adriano Bittar e Paula Petreca trocam informações sobre como preparar um corpo sensível para o balé de repertório Copélia. Em 3 cartas, os professores artistas dialogam sobre as demandas deste balé e o balé Code Training, proposto por Bittar para educar os corpos em cena. Paula querida, escrevo-te com carinho e concentração como quem pede a cumplicidade de uma parceira de criação. Nosso desafio, preparar corpos sensíveis para o repertório de Copélia, pede, antes de tudo, o entendimento compartilhado do que é esse balé, suas características artísticas e dramáticas e o que ele exige do corpo do bailarino. Ao contrário de balés dramáticos como Gisele, Copélia aposta na comicidade, uma aldeia pitoresca, um brinquedo humano, a boneca do Dr. Copélios, mal-entendidos amorosos e finais bem-aventurados. Sua natureza narrativa e cômica exige clareza de caráter, jogo cênico e timing, além de rigor técnico. Copélia requer não só técnica, mas postura interpretativa. O bailarino precisa contar com humor. O gesto e a expressão bem colocados são tão importantes quanto um salto. A boneca exige precisão mecânica, sua Nilda exige vivacidade. O papel principal masculino pede caráter, em alguns números, virtuosismo clássico. O equilíbrio entre estilo cênico e virtuosismo técnico será princípio orientador do nosso trabalho, querida Paula. Quando falamos em corpos sensíveis, pensamos em corpos atentos, responsivos, com sensibilidade proprioceptiva, respiratória e tátil e com capacidade de modular energia conforme intenções dramáticas. Para Copélia, isso significa treinos que integrem técnica e presença cênica, desenvolvimento de resistência que preserve a qualidade estética do movimento, exercícios que aprimorem balloon, coordenação e transferência de peso, sem sacrificar saúde articular. Treino de musicalidade e fraseado para sincronizar com a música de Delibes. Trabalho preventivo para reduzir risco de lesões por repetição. Querido Adriano, quando estudamos o balé Copélia, destacamos a primeira encenação da obra feita em 1870 na Ópera de Paris com coreografia de Saint-Léon. Maître de ballet que era hábil na composição de grands ballets e de quem Marius Petipa foi assistente por muitos anos. Em 1882, Marius Petipa resolveu reviver o balé Copélia na Rússia. E apesar de ser familiar ao estilo de Saint-Léon, a hipótese mais provável é que Petipa tenha refeito as coreografias. Em uma segunda encenação dessa versão, há especulações de que Enrico Cecchetti, bailarino e professor do Teatro Imperial, possa ter feito revisões no solo de sua Nilda. O fato é que a versão de Petipa foi notada em 1904 e faz parte até hoje da coleção Sergeyev, que registra as obras do mestre francês em suas acepções originais. É essa notação que serve de base para 2 versões modernas, a de Ninette Valois para o Royal Ballet e a de Balanchine para o New York City Ballet. O tema de Copélia, balé com o subtítulo A Boneca dos Olhos de Esmalte, tem inspiração nas bonecas mecânicas, ou autômatos, que eram objetos de luxo no século XIX. Sem dúvidas, um dos momentos mais cativantes dessa obra é quando sua Nilda entra na casa do Dr. Copélios e podemos ver algumas bonecas em movimento, com suas danças típicas, e para além do controle e isolamento articular exigido para os movimentos robóticos, destaco também o papel do rosto desses bonecos. O papel do rosto pode ser um aspecto a ser trabalhado na preparação poética dos bailarinos para esse trabalho. Pensando ainda na movimentação de bonecos, para além dos exercícios técnicos, exercícios expressivos, como a marionete que vem do teatro e pode ser realizada em duplas, ou mesmo movimentos de robô, vitrine viva, que também aparecem no treino de algumas danças urbanas, podem ser vivências interessantes para despertar em jovens bailarinos uma autenticidade na interpretação dos bonecos e também a comicidade a partir da brincadeira corporal e não da reprodução de estereótipos. Pensando em trazer mais para perto da corporeidade a experiência com bonecos, talvez fosse interessante em algum momento inicial do processo propor uma vivência aos bailarinos com bonecos de verdade,
sugerir que brincassem, que manipulassem os objetos, que buscassem reproduzir ações humanas, que encontrassem algum boneco ou boneca para ser o seu modelo de imaginação para a construção de seu personagem em Copélia. Também penso sobre o aspecto das danças de caráter. No caso de Copélia, quizadas, mazurcas e também a dança popular, as valsas, já devem ser habituais aos estudantes de dança. Mas talvez, como uma estratégia de sensibilização, propor uma vivência mais voltada à escuta musical, com a realização de um baile ou uma festinha entre os bailarinos, na qual, ao invés de reproduzir música dos presentes, o tema da festividade fossem músicas folclóricas. E então os bailarinos buscariam encontrar formas de se divertir com essas músicas de outro tempo. Depois, o grupo poderia ter um tempo para conversar sobre sensações, memórias e ações que a sonoridade despertou. Assim, como um encaminhamento prático, sugiro que, para além das demandas técnicas e dos estudos de movimento, pudéssemos pensar também em algum laboratório vivencial, focado no trabalho da interpretação dos bailarinos. Você acha que isso seria possível? Paula querida, agradeço pelo seu olhar para a história e para a indicação de laboratórios vivenciais, que muito enriquecerão nosso estudo. Sobre os bonecos autômatos, existe um vídeo no link aqui abaixo, onde temos referências visuais necessárias que, junto aos laboratórios que você propôs, podem fazer surgirem as células coreográficas necessárias para o trecho em que sua Nilda entra na casa do Dr. Copélios. Além disso, para o trabalho de controle e isolamento articular, indico que um professor de popping, locking esteja presente, ensinando como melhor adquirir esta fluidez. No tocante aos rostos desses bonecos, a participação de um preparador de cena teatral seria o máximo. Sobre as danças de caráter, como temos 2 professores russos, pensei em convidá-los para participarem destas festas que você propôs. A ideia seria realmente de deixá-los cuidar das músicas, do clima em geral, e que a gente pudesse auxiliar na produção disso tudo. Coloco que experimento movimento e dança como algo necessário à vida. Meus mais de 25 anos de trabalho entre ensino, clínica e performance me fizeram acreditar que o corpo do bailarino precisa de uma preparação específica, o que chamo de preparação poética. O BCT é parte dessa Poetic Preparation, um sistema de aulas e práticas para alinhar precisão técnica, saúde e expressão. Sobre a estrutura metodológica do BCT, o Ballet Code Training organiza-se em módulos que contemplam módulo técnico clínico com fortalecimento, alinhamento postural, mobilidade articular, propriocepção e prevenção, o módulo expressivo qualitativo, em que as células e frases coreográficas começam a surgir e a gente trabalha com as mesmas e também com caracterização e presença cênica, o módulo energético, onde trabalhamos a resistência específica da dança, o controle do balloon, por exemplo, e o trabalho de rebound, o módulo sensório tátil, em que aplicamos o toque poético, o trabalho somático e a consciência respiratória, e por fim, o módulo de integração coreográfica, onde aplicamos os ganhos técnicos e material de repertório. O BCT encontra sólido fundamento nesses princípios definidos por Sequet, que são aplomb, épaulement, burnout, transference of weight via aerial plane e balloon, que norteiam a técnica clássica e, quando entendidos de forma funcional, dialogam plenamente com a noção de corpos sensíveis. Com o Ballet Code Training, esperamos ter corpos mais sensíveis e responsíveis, redução de dores e lesões por compensação, melhor aplomb, épaulement, balloon, alinhamento e transferência de peso, uma presença cênica aprimorada, a gente está muito em busca disso, uma maior resistência e eficiência respiratória, sem perda da qualidade técnica. Como que a gente vai ver isso, querida Paula? Com os indicadores práticos, relatos em diário de bordo, teste de equilíbrio e transferência, avaliações do turnout funcional, monitoramento de intensidade e recuperação e o feedback cênico em ensaios. Sobre por que o Ballet Code Training é adequado para Copélia, eu poderia dizer que Copélia pede equilíbrio entre técnica e humor cênico. O Ballet Code Training prepara esse equilíbrio ao combinar a dimensão clínica, na prevenção e eficiência, com a dimensão poética, na expressão e caracterização. A abordagem integrada permite que o bailarino mantenha qualidade técnica, mesmo sob demanda coreográfica e de performance.
Nos tratados renascentistas de dança, como as obras deixadas pelos mestres Domenico Piacenza, Fabrizio Carosso e até mesmo Toinard Arbot, observamos que a tradição do ensino de dança se constrói pelo encontro de um discípulo com seu mestre, o qual lhe ensinará códigos de educação e civilidade, o que inclui seu gestual e sua postura. A partir de então, uma ética é introduzida através do conhecimento de passos de dança coordenados em profunda relação com a música. Ainda assim, as coreografias passam a ser memorizadas. Nesse primeiro movimento de ensino, salta-nos a relação entre mestre e discípulo, a ética moral corporal social apreendida e a reprodução de passos conforme uma tradição que busca se estabilizar e assim evitar que danças sejam esquecidas ou alteradas ou transformadas. Então, se as obras renascentistas exigiam códigos de conduta e subordinação musical, e as obras barrocas necessitavam de especialização em determinado léxico de movimento e vocabulário coreográfico, as danças narrativas do século XVIII serão imperativas na exigência do virtuosismo e da expressividade. Com o advento das revoluções francesa e industrial, a forma de vida burguesa passou a forjar movimentos artísticos e formas de estar no mundo. Com isso, o movimento romântico passa a contaminar o ensino da dança, que mais uma vez se transforma, considerando então os valores do corpo romântico. Um corpo heróico, triunfante, das poéticas de relação de amor e também dos sonhos de superação de barreiras de classe. A partir disso, emergem estudos de corpo que definem papéis claros e diferenciados para o gênero feminino e o masculino. E é nesse momento que o trabalho de pontas se torna uma técnica nobre e as mulheres assumem o protagonismo da cena. As danças do povo, as danças camponesas folclóricas, também passam a informar um novo léxico que exigirá cada vez mais que o ensino da dança se transformasse para contemplar as cores locais dos diferentes territórios onde o balé começava a ser praticado. Os livros do pedagogo Carlo Blasi são uma rica fonte de observação dessa transformação. Quando se compreende que há exercícios específicos para preparar o corpo, se estrutura a ideia que hoje entendemos como barra. Também há exercícios que preparam a expressão sensível, e então o estudo de dinâmicas que hoje entendemos como adágio, pequenos alegros, grandes alegros, danças caráter, toma o seu papel. E por fim, a outra parte fundamental para esse mestre na formação de bailarinos, que é referente a uma certa erudição. Um aspecto que contempla estudos de história da arte, música, pintura, poesia, escultura, filosofia, história geral e também a menção de um trabalho do bailarino sobre si. Uma constante reflexão de Carlo Blasi sobre a necessidade de o bailarino ter um espaço de criação dentro da tradição aprendida leva esse professor a refletir sobre qual espaço de assimilação de modelos e composição de características pessoais e inovadoras cada artista pode imprimir nas danças que aprende. Aqui talvez a ideia de um bailarino intérprete tomasse forma. E por isso no século XIX, um tipo de dança específico vai se tornar central nos espetáculos de balé, que são as variações. As variações se tornarão um movimento alto das obras, configurando dança solo, criada especificamente para cada bailarino, para cada particularidade da sua técnica. Assim, as variações variam. Conforme o bailarino, uma variação pode enfatizar os equilíbrios, os giros, os grandes saltos, sempre de acordo com as características do intérprete, e não o contrário. Nesta carta, apresenta um plano detalhado e operacional para implementar o Ballet Code Training em companhias e escolas, com o objetivo claro, preparar corpos sensíveis e prontos para interpretar a Coppelia. O plano considera uma janela de preparação de 12 a 16 semanas.
a gente pode ajustar conforme o calendário desejado. E prever fases de avaliação, intervenção técnica e integração coreográfica. Sobre o diagnóstico inicial, nas semanas 0 a 1, na primeira semana, o objetivo, Paulo, é mapear as capacidades, limitações e perfis dos bailarinos, iniciando as sensibilizações corporais. Quais atividades adotaremos? Inicialmente, uma entrevista individual, a gente vai ver histórico de lesões, hábitos de treino, objetivos. A gente vai pedir que os bailarinos façam um diário de bordo. Então, as bailarinas tomam nota de pensamentos e sentimentos sobre o processo de montagem, até as performances. A gente avalia o físico funcionalmente. A gente vê a mobilidade do quadril, tornozelo, coluna, a força básica de centro, glúteos e rotadores externos. A gente faz testes de turnout funcional, testes de equilíbrio e transferência de peso. A gente avalia a técnica em repertório, filma as variações trechos para análise de balloon, aplomb e polimã. A gente vai registrar os dados e vai criar metas individuais e vamos planejar e pré-produzir as festas temáticas, os laboratórios sensoriais com bonecas e as aulas de popping locking. Na fase de base ou na preparação física e sensorial, na primeira até a sexta semana, o objetivo é construir estabilidade, mobilidade, propriocepção e consciência respiratória. A gente vai ter uma frequência de 4 sessões por semana, com 2 sessões de ballet code training técnico-clínico, de 60 a 75 minutos, uma sessão de condicionamento geral, de 45 a 60 minutos, e uma sessão de toque poético e somática, de 45 minutos. A gente vai tentar integrar essas aulas com as aulas de técnica regular. Qual vai ser ou quais serão os conteúdos abordados? Na sessão técnica, ou nas sessões, desculpe-me, técnicas, clínicas, a gente vai abordar o Pilates de forma progressiva, trabalhando os fortalecimentos das cadeias posturais. A gente vai trabalhar exercícios específicos de andeor e controle pélvico, pliometria controlada para melhorar o balloon em mini trampolins e drills de transferência de peso. A gente vai trabalhar o floor work ou tower work, para mobilidade da cintura escapular, quadril e trabalho proprioceptivo. Com relação ao toque poético e somático, a minha sugestão é que abordemos exercícios de escuta corporal, liberação miofascial leve e reeducação respiratória. Eles precisam muito. No treino com pesos leves e elásticos, 2 vezes por semana, a ênfase vai ser em estabilidade e potência em baixa amplitude. A gente vai cobrar os diários de bordos, como falado. Nos laboratórios sensoriais, a gente vai trazer as bonecas e os princípios básicos de popping locking. E com relação às festas temáticas, a gente vai chamar professores russos e vamos abordar aí, ou pedir que eles se organizem com músicas típicas e realmente que favoreçam o entendimento da cultura local para que a gente possa aprender e deixar no corpo estes registros. Já na semana 7ª a 12ª é a fase de aplicação do trabalho, é a tradução técnica para o repertório. Então, o objetivo é transformar ganhos em qualidade para a coreografia de Coppelia. Frequência: 5 sessões por semana, 2 de ballet code training entregados ao repertório, 75 a 90 minutos, 2 ensaios coreográficos, uma sessão de recuperação com toque poético. O que a gente pode ver? A gente vai ver módulos de polimã e caracterização aplicados em trechos de cena. Vai trabalhar especificamente alguns balões com simulação de variações e passos de salto. Vai fazer treino de transferência de peso em duos e pequenos conjuntos. Vamos nos envolver com laboratórios sensoriais e cênicos para o trabalho com exercícios de construção do timing cômico, pantomima e presença. A gente vai avaliar semanalmente com filmagens e vai ter feedback técnico. Vamos avaliar os diários de bordo e vamos aqui organizar e ter a segunda festa temática, que vai ser muito parecida com a primeira. Nas semanas 13 a 16, a gente vai fazer a fase de polimento, com a preparação para as apresentações. O objetivo aqui, Paula, é afinar detalhes, a gestão da energia, a prevenção de lesões pré-apresentação. A frequência que eu indico ela é variável, conforme o calendário de ensaios. Nessa etapa, a gente reduz a carga de condicionamento e prioriza os ensaios técnicos e a recuperação.
Então, que conteúdo abordaremos, né? A gente vai ter sessões leves de manutenção do Ballet Code Training, 1 a 2 por semana, focalizando o alongamento funcional, o toque poético e a ativação corporal leve. A gente vai trabalhar com repetições controladas das variações, com ênfase na musicalidade e na presença. A gente vai trabalhar com estratégias de recuperação, né, física, psíquica, como, por exemplo, indicar que eles durmam bem, se alimentem de forma adequada, que façam gelo em locais necessários, que tenham sessões de terapia manual de toque poético de crânio sacral para manter a flexibilidade somática. A gente ainda vai observar os diários de bordo, importantíssimos, para que também todo esse trabalho seja integrado, e vai fazer um briefing tático para a gestão de energia na semana de apresentação. Como é que a gente vai se comportar, como a gente vai poder entrar no palco, ficar horas ali dentro, né? E ter um controle maior sobre si mesmo nesse sentido. Sobre as avaliações e os indicadores, a gente vai fazer uma reavaliação física nesta semana, de 6 a 12. A gente vai comparar com a primeira feita, com a baseline. Que indicadores a gente vai ver, né? O ganho de controle no andeor, por exemplo, funcional, a melhora em testes de transferência de peso e equilíbrio, o aumento de tempo de sustentação relativo ao início, a redução de queixas dolorosas, a melhora da performance em geral. Com relação à avaliação qualitativa, a gente vai pedir relatórios dos professores de repertório e observações cênicas sobre presença e timing. E vamos ver também os diários de bordo mais uma vez. A gente não pode esquecer, Pauli, que a gente deve adaptar várias coisas para bailarinos sensíveis com histórico de lesões. Por exemplo, a gente tem que criar planos individualizados com metas e modificações de carga. A gente tem que usar mais o toque poético e intervenções manuais para bailarinos lesados. E a gente tem que progredir mais lentamente, monitorando continuamente o progresso desses bailarinos que estão lutando contra as lesões. Com relação ao cronograma, né? Na semana 0 a 1, nós temos o diagnóstico. Semana 1 a 6, a base técnica e sensorial sendo trabalhada. Semana 7 a 12, a aplicação em repertório. E as semanas 13 a 16, o polimento e a pré-apresentação. Achei muito primorosa toda a investigação sobre o histórico dos bailarinos que você propõe, e também a escuta sensível dos seus diários de bordo. Fiquei pensando se algumas perguntas relativas especificamente à dramaturgia da obra e à interpretação dos papéis não poderiam surgir nessa fase. Sabe, perguntar aos bailarinos como entendem a mensagem geral de Coppelia, quais metáforas essa fábula apresenta e que temas humanos toca com seus atos. Se fosse possível também, talvez incluir uma pergunta ou reflexão sobre o leitmotiv dos personagens, agregando reflexões sobre como a dança aborda trajetos humanos específicos. Acredito que pontes profundas com o técnico e o sensível já possam começar a operar desde esse primeiro contato com a obra. Um tipo de reflexão que investigasse sensações, disposições e imaginários que aparecem aos bailarinos enquanto vivenciam as propostas, seja de pilates, floor work, toque poético, insistir em momentos de diálogo, reflexão e apreciação, trazendo palavras que vêm do que o corpo experimenta. Especialmente nos laboratórios somáticos, uma ação como essa poderia conectar cada vez mais a preparação com a experiência cênica. 3. Sobre a fase de aplicação. Novamente, penso que em conjunto com as componentes técnicas e de preparação sensível, orientações para a dimensão sensorial e da construção da presença, de estados e de imaginários pode adensar demais o trabalho. Penso que trabalhar com os intérpretes, exercícios de imaginação de ambientes, seja praça, casa, festa, casamento, ou exercícios de construção de atmosferas coletivas, é uma festa, é um momento de medo, é uma curiosidade, poderia tornar mais possível aos dançarinos perceberem e sentirem cada ambiente de Coppelia e refinar a forma como atuam a cada momento do balé, construindo uma trajetória dramatúrgica expressiva. Isso daria um suporte técnico às demandas técnicas e tenho certeza que a dança se refinaria. Sobre a fase do polimento. É muito precioso que o Ballet Code Training considere práticas de restauro e de planejamento da gestão de energia ao longo do trabalho,
enfatizando uma dimensão humana dos bailarinos e trazendo o cuidado de si, como nos provoca Foucault, como uma dimensão ética e estética para esse trabalho. Pensar que a prática de si pode estar presente no Ballet Co-Training adensa a compreensão do bailarino sobre a artesania do seu ofício. Ao mesmo tempo, é técnico, pragmático, porém também é sensível e poético, e por isso mesmo é tão sofisticado e capaz de emocionar, comover, maravilhar tantas subjetividades no encontro com as plateias. Como um estudo de personagens mais dirigidos aparece nessa fase, se esse estudo tiver sido cuidado e introduzido nas fases anteriores com os laboratórios e reflexões sensíveis, creio que nessa fase já será possível aos bailarinos construírem personagens como a real criação de um papel, em lugar de reproduzir formas, estereótipos, cacoetes, que infelizmente povoam em larga escala as montagens de balé de repertório mundo afora. Quanto aos demais itens do seu plano, acredito que toda organização proposta para avaliar os resultados, adaptar estratégias e escalonar as equipes está tudo muito bem preparado. Incrível o teu domínio sobre esse trabalho. Se me permite uma última sugestão a esse respeito, pergunto se não seria possível incluir na equipe um dramaturgista, alguém com expertise em encenar dança e convocar um trabalho de interpretação dos bailarinos pautado nesse ofício que confabulei ao longo da carta. Quando pensamos fora da caixa e relembramos as formas complexas, refinadas e artesanais que essa multilinguagem que são os balés do repertório requerem, talvez possamos investir numa reformulação dessa prática e, quem sabe, expandir nos circuitos estudantis e acadêmicos um desejo de lhes colocar novamente em contato com a criação e com a transmissão de paixões humanas para um público mais amplo, tocando plateias diversas e nos relembrando da potência dessa dança. Com carinho, Paula Petreca. Direção: Adriano Bittar. Vozes: Adriano Bittar e Paula Petreca. Balé: Cia Jovem, Basileu França. Edição do vídeo: Ana Beatriz Azevedo.